Gente, boa tarde. Sou o conselheiro Gabriel, sou representante dos técnicos administrativos de educação STAIS. Tenho uma série de observações sobre essa resolução. Nós fizemos um documento público em análise não só a resolução, mas ao parecer. Temos uma série de apontamentos, dos quais gostaria de começar pelos esclarecimentos que não estavam presentes a nós, técnicos administrativos de educação, quando fizemos a primeira análise, que é a questão do funcionamento da comissão. Gostaria de agradecer o relato do conselheiro Lauro Matei. Elogiar também uma política que sempre tenha sido democrática, sempre consulta, participação, construção coletiva, é sempre elogiável. Assim como é ainda mais elogiável esse espaço deliberativo, o órgão máximo da universidade está aqui fora, sair daquela salinha, e aqui discutir com os principais interessados, e vamos sim fazer uma deliberação com a participação sim da comunidade, mesmo que não possa falar, mesmo que o regimento interno não permita tanta democracia, a democracia até demais assusta, mas é sempre elogiável os conselheiros universitários hoje que aprovaram um conselho universitário aberto para esse ponto de pauta, sim, com seus interessados. Ademais, algumas coisas têm que ser feitas. Acho que a primeira grande diferenciação que nós temos que fazer aqui é que o programa Bolsa Permanência, que é aquela portaria 39, se não me engano, do MEC, 389, perdão, é distinto da Bolsa Estudantil. Portanto, seus dispositivos não são impositivos à nossa Bolsa Estudantil. Isso é muito importante ser diferenciado já desde o começo. Então, todas aquelas exigências e limitações não se aplicam à Bolsa Estudantil. Ademais, o grande avanço que nós temos, e esse sem dúvida é um grande avanço, e é um avanço mesmo, não é um trabalho maravilhoso de uma comissão, embora democrática, mas é sim trabalho de um movimento estudantil de pelo menos uma década, quiçá mais, que é o fim da exigência da contrapartida laboral. Era fundamental. Nós sabemos o que era a contrapartida laboral. Ela se articula com diversos problemas dessa universidade, que toca diretamente na questão dos técnicos, que é a aparente falta de técnicos da universidade, que não é verdadeira, que vai se articular sim com grupos de poder, interesses escusos, coisas desse tipo, sim. Os estudantes trabalhando no lugar de técnicos deslocados para outro tipo de atividade, sim. Isso acontece nessa universidade. O que era uma cinte, era uma vergonha para os estudantes terem que cobrir e abrir setores para atenderem a si mesmos. Mas é importante diferenciar o que é assistência de remuneração. Aqui foi dito mais de uma vez pelos digníssimos conselheiros que, se o TERC não atinge, tem outros tipos de bolsa. A pessoa pode ser monitor, a pessoa pode trabalhar no grupo de pesquisa. Gente, monitoria, grupo de pesquisa é formação de estudante, é formação profissional também, é formação acadêmica, não é remuneração, não é complementação de renda. Quem vai para o grupo de pesquisa vai para pesquisar, não vai para complementar a renda porque é pobre. Isso tem que ser diferenciado. Que tem que ser diferenciado é um textinho, quinta página, primeira página do livro, especificamente um livro 57 do Lukács, em que ele vai dizer o seguinte: não diferenciar universalidade de particularidade de singularidade nos impede mesmo de atuar na cotidianidade. E o que eu vejo nessa resolução é uma série de restrições por medo que o cara entre na universidade para ganhar dinheiro, porque é um vagabundo. Pode ter caso? Claro que pode. Tem gente que entra como vagabundo, como técnico, como professor, como estudante. Mas nós vamos nos focar nisso para restringir. O digníssimo conselheiro Lauro apresentou aqui uma tabela em que a UFSC aparece como a universidade com o maior número de remuneração possível na sua assistência estudantil. Fundamental para que o estudante entre aqui na universidade e saia não como evadido, mas como graduado. Fundamental. No entanto, aquele valor de 1.600, com essa resolução acaba. A universidade já cai para primeiro lugar com R$100 de diferença, em comparação com uma universidade em que todo mundo tem moradia estudantil, que é o UFSM. E na UFSC nós temos o quê? 30 mil estudantes para 150 vagas? 150 vagas foram conquistadas por uma ocupação. Em momento algum eu vejo alguém falar na construção imediata de sei lá eu quantos vagas na moradia estudantil. Isso é política de permanência. A limitação da bolsa permanência do MEC é com relação a
remuneração. Outras políticas não. Se nós tivéssemos moradia estudantil, aquele teto não seria tão alto, aparentemente, de R$ 1.600. A questão é, R$ 1.600 para um estudante é tanto assim? Não me parece. Mas se nós queremos falar de isonomia, pensemos no estudante, tá, solteiro, um jovem que vem para Florianópolis, tem vulnerabilidade socioeconômica. Vulnerabilidade socioeconômica é um termo bonito para dizer pobre, né? O cara é pobre. Ele está em vulnerabilidade socioeconômica e está aqui solteiro, 1.600 sustenta. Sustenta. A gente sabe a relação da universidade com a especulação imobiliária da Trindade. A gente sabe que ele vai morar empoleirado com um monte de gente. A gente sabe que talvez ele tenha que procurar uma bolsa de pesquisa para complementar a renda, mesmo que ele não queira pesquisar. A gente sabe de tudo isso. Mas pensemos num estudante, numa mãe ou num pai que tem 2 filhos. 1.600 dá? Não me parece uma condição igualitária. Se a política de permanência é para garantir a permanência do estudante enquanto estudante, não me parece igualitário. Não me parece que 1.600 é um privilégio. Me lembra muito mais as lutas. E aí, quem estuda economia, nós temos aqui um estudante de economia, quem estuda ciência política em geral, sabe que as primeiras lutas por salário nunca foram pelo mínimo, sempre foram pelo máximo. A primeira imposição, a primeira lei de salário dizia: os trabalhadores não podem ganhar mais que tanto, e quem pagava mais que tanto era preso. E agora nós fizemos a mesma lógica. Né? Ninguém fala do mínimo, mas todo mundo fala do máximo. Perdão, vou concluir. Posso concluir? Temos como apontamentos, todos sabem, a supressão dos artigos 4, 13 e 20.